Bom dia, turma de contábeis. Vou fazer um vídeo aqui para explicar a questão 9 da página 27. Em seguida, se der certo, vou fazer um teste aqui. Se der certo, eu vou explicar a questão 10 também, tá? Então, veja bem, essa questão 9 diz o seguinte: o investidor aplica 2/3 de seu capital a 5% ao mês e o restante a 54% ao ano. Decorrido 3 anos e 4 meses, recebe um total de juros de 522 mil. Aí ele pede para calcular o capital inicial. Então veja que o capital foi fracionado, tá certo, em duas partes. A primeira parte, 2/3, aplicada a 5%, e a segunda parte, no caso, a diferença entre essa fração corresponde ao restante, significa o quê? 1/3. 2/3 mais 1/3 daria 3/3, seria 100% do capital, tá? Então, aqui eu vou representar 2/3, vou representar 2/3 por C1, 2/3 de C, que no caso C é uma variável genérica, tá certo? Que representa o capital 100%, e 1, no caso, a primeira taxa, que é 5%, e divide isso aqui por 100, dá 0,5 ao mês. O tempo total, tanto para a primeira fração do capital, como para a segunda fração, são 3 anos e 4 meses. Transformando isso aqui tudo em mês, 3 anos dá 36 meses, mais 4 meses, 40 meses, tá? Né? Então, veja bem, essa primeira parte aqui, com esses dados aqui, C1, I1 e N, eu posso encontrar um juro em função do capital inicial, certo? Ou seja, eu posso encontrar um J1. E J1 eu vou manter a mesma forma, né? Calcular pela mesma forma, J igual a assim, certo? Então vai ficar o quê? Ficaria J1 igual a 2/3 de C mais 0,05, que é a taxa, vezes 40, né? Então fica o produto 2/3 de C vezes 0,045 vezes 40. Desculpe. 2/3 de C vezes 0,05 vezes 40. Então, essa fração eu vou multiplicar por quem? Esse resultado aqui, 0,05 vezes 40, dá 2. Uma fração multiplicada por um número inteiro, eu multiplico o numerador pelo inteiro, que daria 4, então ficaria 4/3 de C. Então, esse J1, certo? Esse J1, em função de C, seria esse valor aqui, certo? 4/3 de C. Em relação ao restante, que é a segunda parte, que no caso é 1/3 de C, tá certo? Eu vou chamar de C2, tá? E a taxa 2 é 54% ao ano. Como o tempo é o mês, né? 3 anos e 4 meses, 3 anos e 4 meses, dá 40 meses, certo? Eu preciso transformar essa taxa aqui para mês, olha. Então, 54 dividido por 100 e depois dividido por 12. Vai dar o quê? 0,045 ao mês, tá? Então, novamente eu tenho os dados de quem? C2 e N, tá? Então, novamente daria para eu usar o J igual a assim e achar outro juro em função do capital inicial, tá? Então, vai ficar o quê? Capital, que no caso é o C2, é 1/3 de C, vezes 0,045, tá certo? Que é essa taxa aqui de 54% ao mês, transformando em mês, vezes 40 meses. Então, multiplicando 0,45. Multiplicando 0,45 vezes 40, daria 1,8. Então, vai ficar 1/3 de C vezes, né? 1/3 de C vezes 0,08. Portanto, se eu multiplicar o inteiro vezes 1,8, tá certo? Daria 1,8 de terço de C, tá? Então, muito bem. Então, eu encontrei J1 e J2 em função do capital inicial, tá certo? No problema diz o seguinte: o juro total produzido por essas duas frações de capital durante 3 anos e 4 meses, tá certo? O juro total foi de quanto? 522 mil. Então, o que é o juro total? Juro total, outro chamado de JT, 522 mil, tá? Esse juro total vai ser a soma de J1 mais J2, que vai ser a soma de quem? De 3
4 terços de C mais 1,8 terços de C. Então, esse J total eu posso escrever nessa equaçãozinha aqui, olha. Juro total igual a J1, tá certo? J1 mais J2, certo? Substituindo aqui, juro total daria o quê? Daria não, 522 mil, J1, 4 terços de C, mais J2, 1,8 terços de C. Então, eu tenho aqui a soma de duas frações semelhantes, olha. Duas frações semelhantes por quê? Porque a variável é a mesma, a variável é C, olha. Então, esses termos são semelhantes. E, inclusive, as frações têm o mesmo denominador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas somar os numeradores, ó. Soma esses numeradores aqui. 4 mais 1,8. Ok? Então, vai ficar o quê? 522 mil igual a 4 mais 1,8 daria 5,8 C de 5,8 terços de C, tá? Fazendo aqui uma regrazinha de 3, certo? Fazendo uma regrazinha de 3, eu vou pegar o quê? 1 vezes 5,8 de C dá 5,8 e 522 mil vezes 3, né? Multiplicando, vai dar o quê? Vai dar 1 milhão, né? 1 milhão 566 mil, tá? Então, C vai ser 1 milhão 566 mil dividido por 5,8, que daria exatamente 270 mil, seria o capital inicial, tá certo?